Hoje eu vou trazer mais uma reflexão sobre relacionamentos e dessa vez sobre a reflexão de que os relacionamentos começam bem e depois do nada se desfazem. E também a sensação de não merecimento da pessoa que está em relação, que está numa relação, mas que ela não se sente merecedora. E isso também faz com que o relacionamento acabe. Então isso acontece por quê? Primeiro eu quero dizer que quando a gente desenvolve um olhar quântico é o quê? Uma visão espiritual sobre as coisas. Geralmente a gente está muito voltado para a questão material, para a questão física. Ah, não dá certo porque você não tem sorte, não dá certo porque você tem um dedo podre. Mas geralmente quando a área amorosa de uma pessoa ela não dá certo, ela não consegue estabilizar, é por causa das crenças de não merecimento do passado, da infância, ou seja, de outras vidas também. E um olhar quântico é isso, é você se projetar para o passado e enxergar que você não teve só uma vida, que tudo que está no seu inconsciente está ali guardado, mas pode vir à tona a qualquer momento e atrapalhar a sua vida no futuro, ou no presente, no caso, seus relacionamentos, sua área financeira, sua área profissional. Então, quando a gente cresce, quando a gente tem a crença de que tudo na vida é muito difícil, de que para você conseguir dinheiro, para você conseguir tudo na vida você tem que sofrer muito, você tem que batalhar muito. Isso também reflete na área amorosa. Ah, mas como assim? Para a gente conseguir dinheiro, ter sucesso, não tem que trabalhar muito mesmo? Tem sim, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se dedicar, a gente tem que ter responsabilidade, disciplina, mas a gente não precisa sofrer. A gente precisa escolher justamente coisas que nós amamos para fazer profissionalmente, justamente para não ter que sofrer, porque o sofrimento ele gera a não realização. Então, pessoas que cresceram ouvindo que é muito difícil se realizar, que para você conseguir dinheiro ou alguma coisa na vida você tem que sofrer muito, tem que batalhar, tem que pisar muito na lama, essas pessoas também terão problemas de relacionamento, porque elas têm a crença do não merecimento. Ah, eu não tenho isso ainda porque eu não mereço, porque eu não trabalhei o suficiente, porque eu não sofri o suficiente. E isso reflete nas suas relações. E como que desenvolver um olhar quântico diante da vida pode nos preparar e promover a mudança dessas crenças. É aí que eu volto com vocês na questão das leis universais. Eu não sei se todos vocês acompanharam a série de vídeos que eu fiz sobre as 7 leis universais do sucesso. Se vocês não acompanharam, tá tudo aqui no feed. Todos os 7 vídeos, acompanhem desde o início, porque a partir desse ensinamento, vocês vão conseguir aplicar na vida e liberar qualquer crença, seja financeiro, nos relacionamentos. E por que isso? Porque essas leis nos indicam que tudo é possível mudar. Então, quando você sai da zona de conforto, quando você consegue identificar as suas crenças e os seus traumas, a partir daquele momento você consegue criar uma nova vida. Então, se você tem problemas no relacionamento, o qual você inicia, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, mas aquilo no final das contas não dá certo, é porque provavelmente você está reproduzindo a crença de não merecimento. É como se você começasse bem o relacionamento. Olha que interessante, é como se você começasse bem o relacionamento. Então, se você começou bem, a outra pessoa tá te tratando bem, tá tudo certo, tá aquele envolvimento maravilhoso, rapidamente o seu sistema de crenças ele vai dar um comando para você indicando o quê? Ah, mas peraí, está tudo bem, eu não tô sofrendo. Então, se eu não tô sofrendo, isso não vai dar certo, porque eu tenho que sofrer para poder dar certo. Vocês entenderam como que funciona? Como que é sério a questão das crenças na nossa vida e por isso a gente tem que curar? Então, muitas vezes um relacionamento não dá certo porque a pessoa ela tem a crença de não merecimento. Então, como que vai dar certo se ela tem essa crença e ela não sofreu? Então, tem gente que tem medo de se envolver. Por quê? Porque tudo começa como flores, é tudo maravilhoso. Então, aquela pessoa sabe que, ah não, uma hora vai acabar porque eu não tenho sorte no relacionamento. Mas não é uma questão de ter sorte ou não. É uma questão do que você está plantando, do que você está co-criando na sua realidade, seja no relacionamento ou qualquer outra área. Então, se você identifica esse padrão na sua realidade afetiva, nos seus relacionamentos, você precisa ficar muito atento. O primeiro passo é
Estude sobre as leis universais. Como eu falei, tem aqui no meu perfil, você pode parar um momento e se dedicar a esses estudos, porque você entendendo essas leis e praticando na sua vida, você vai conseguir sair da crença do não merecimento e você vai conseguir co-criar uma nova realidade nas suas relações. Portanto, se você é uma pessoa que também tem esse padrão, que você também observa esse padrão, começa um relacionamento bem e depois dá errado, não consegue desenvolver uma relação boa, ou de repente a outra pessoa some, ela quer, do nada não quer mais. Isso é uma projeção do que tem dentro de você, das suas crenças, das suas feridas, e isso precisa ser curado. Principalmente a crença do não merecimento, porque a crença do não merecimento, ela faz você acreditar que para algo dar certo na sua vida, você tem que sofrer muito. Então, se você começa uma relação boa, feliz, o teu sistema de crenças entende que aquilo não pode dar certo, porque você não sofreu o suficiente para que aquilo finalmente pudesse estar estável. E é aí que você tem que romper, porque o teu inconsciente, ele precisa projetar a ideia dentro de você e todas as suas células que para você dar certo, você tem que ser feliz desde o início. Já um sistema de crenças que está vibrando na crença do não merecimento, ele entende que não pode ser feliz, porque senão não vai dar certo. Então, desde o início é que ele tem... Então, se o relacionamento daquela pessoa desde o início fosse problemático, ela iria entender que aquilo daria certo, porque ela está sofrendo o suficiente, assim como demonstra as crenças dela. Então, tem crença, tem esse padrão, identifica esse padrão em você. O primeiro passo é entenda as leis universais. Tem aqui no perfil, Vanessa, estudar sobre tudo isso foi importante, porque me deu aquele clique, aquele despertar, mas eu ainda não sei como praticar. Então, procure ajuda de um profissional que vai identificar qual é o seu sistema de crenças, quais são essas crenças que estão enraizadas e vai ajudar você a projetar uma nova reprogramação para sua mente nos relacionamentos ou em qualquer outra área que esteja atrapalhando a sua evolução.